Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste dia de hoje, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, iniciando mais uma vez esse momento de oração em nome de Jesus Cristo, momento de leitura da Tua palavra. Que o Senhor possa, Deus querido, estar conosco, que o Senhor possa, Deus querido, assumir, ó Deus amado, o controle desta leitura de hoje, Deus. Todo impedimento espiritual vai sendo jogado por terra agora em nome de Jesus Cristo. Todas as barreiras, Senhor, nessas tecnologias, ó Pai, nesse computador, no sistema, na internet. Entra aqui, Senhor, vai colocando tudo no lugar, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Trabalha na nossa mente, nosso coração. Que a nossa mente possa estar aberta, Senhor, selada pelo teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender a tua palavra, Senhor, exatamente aquilo que nós estivemos lendo, Deus querido. Que o teu Espírito possa trazer a revelação da tua palavra aos nossos corações. É o que nós te pedimos neste momento, Pai. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. E hoje nós estaremos lendo a partir do capítulo 13, né? A partir do capítulo 13 de 1 Samuel, glória a Deus. Vou pedir para a Andréia dar início na nossa leitura. Consegue ler, Andréia, para a gente? Consigo. Glória a Deus, aleluia. Então pode dar início à nossa leitura a partir do capítulo 13, por favor, amada. Deus abençoe. Amém. Capítulo 13. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 de Israel, e estavam com Saul 2.000, em Micmas e na montanha de Betel, e em 1.000 estavam com Jonas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer Saul feriu a guarnição dos filisteus e também Israel, e fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como areia que está à borda do mar, e subiram e acamparam em Micmas, ao oriente, e a Bet-aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pela fortificação, e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo. Versículo 8. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e oferecei o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei e não me constrangi, e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: obraste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e saiu a Gilgal e Gibeá de Benjamim. E Saul contou o povo que achou com ele, uns 600 varões.
E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles ficaram em Gibeá e Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Micmas. E os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra, a terra de Saul. Outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Horon, e outra companhia voltou pelo caminho do termo que olha para o lado do vale de Zeboim, contra o deserto. E em toda a terra de Israel nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espadas nem lança, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para molar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu chaço. Tinha, porém, limas adentadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas que de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu no dia da peleja, se não achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas, porém acharam-se com Saul e com Jonatas seu filho. E saiu a guarnição dos filhos ao caminho de Micmas. Capítulo 14. E sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquela banda, porém não fez saber o seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Micron. E o povo que havia ele era uns 600 homens. E Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda. E era o nome de uma Bozés e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava de fronte de Migmas, e a outra para o sul de fronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço, que lhe levava as armas: Vem, passemos as guarnições desde os circuncisos. Porventura não obrará o Senhor por nós? Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo quando tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: Parai, até que cheguemos a vós, então ficaremos no lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, e isto nos será por sinal. Descobrindo-se ambos, eles pôs a guarnição dos filisteus, e disseram aos filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e a seu pajem de arma e disseram: Subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de arma: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o pajem de armas atrás dele, e caíram de diante de Jonatas e seu pajem de armas, e os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra, que se a junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial do campo, e todo o povo, também as mesmas guarnições e os destruidores tremeram, e a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas nem seu pajem de arma estavam ali. Então Saul disse a Aias: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava. Pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão.
Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes que subiam com eles ao arraial em redor. E também eles se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. E ouvindo, pois, os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto da peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Avém. Versículo 24. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurava o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão à tarde, para que se vingue dos meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia conjuração. Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo, e estendendo a ponta da vara que tinha na mão, e molhou um favo de mel, e tomando-a na boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: Solenemente conjurou teu pai, o povo dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão, pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede, como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que se achou dos inimigos. Porém, agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, pois, aquele dia aos filisteus desde Migmas até Jalom, e o povo desfaleceu em extremo. Versículo 32. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor comendo sangue. E ele disse: Aleivosamente obrastes, revolve-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Derramai-vos entre o povo, e dizei: Trazei-me cada um o seu boi, cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor comendo sangue. Então o povo trouxe de noite cada um a sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que ao Senhor edificou. Versículo 36. Depois disse Saul: Desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-nos até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: Tudo o que parecer bem aos teus olhos, faze. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus, entregá-los-ás nas mãos de Israel? Porém, aquele dia, Deus não lhe respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos e vede em quem cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja em meu nome, e meu filho Jonatas certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais todo Israel: Vós estareis de uma banda, e eu e meu filho Jonatas estaremos de outra banda. Então disse o povo a Saul: Faz o que bem parecer aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: Mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: Declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: Tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha nas mãos. Eis que devo morrer? Então disse Saul: Assim me faça Deus, e outro tanto, que com certeza morrerá Jonatas. Versículo 45. Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, que obrou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo de sua cabeça, pois com Deus fez isto hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse.
E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, e para onde quer que se voltava, executava castigos. E houve-se valorosamente e feriu os amalequitas, e libertou a Israel das mãos dos que saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas, Esvi e Melquizua. E os nomes de suas duas filhas eram estes: o nome da mais velha Mirabe e o nome da mais nova Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas. E o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Equis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si. Capítulo 15. Então disse Samuel a Saul: Envia-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs o caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhes perdoe, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os peitos, desde os bois de ovelhas e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Ávila até chegar a Zur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda sorte, e dos cordeiros, e do melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a terra clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez voltar e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhes disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é estes que nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: Fala. Versículo 17. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: Vai, destrói totalmente a estes pecadores e amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles? Por que, pois, não ouvistes a voz do Senhor? Antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequistas o destruiu totalmente.
Mas o povo tomou o despojo das ovelhas e das vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura do carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais mais reis. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor das palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, e já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para Seir, lhe se pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o teu reino de Israel, e tem dado a outro próximo, melhor do que tu. Versículo 29. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele e animosamente, e disse a Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à casa de Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera Saul rei sobre Israel. Capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matarás. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentas para a tua aparência, nem para a altura da tua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Então chamou Jessé a Aminadab e o fez passar de diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém também este não tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E ele disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar.
porquanto não nos assentaremos à roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombras. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos servos: buscai-me, pois, um homem que toque, e bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com a mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Capítulo 17. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e os congregaram em Socó, que estava em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram no acampamento do vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Lém, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quen, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial os filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na sua cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a hastes da sua lança era como o órgão do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Versículo 8. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saíres a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. E se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos serviremos. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel esta palavra do filisteu, espantaram e temeram muito. Versículo 12. E Davi era um homem efrateu de Belém de Judá, cujo pai era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E eram o nome desses 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. E Davi era o menor entre os 3 maiorais que seguiam a Saul. Davi, porém, ia voltando a Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho:
Toma, peço-te para teus irmãos um efa de grão tostado e estes 10 pães, e corre e levá-los-ei ao arraial de teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, e ver se vás bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada, deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros quando o arraial saiu em ordem de batalha. E os gritos chamavam a peleja. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, a fileira contra a fileira. E Davi deixou a carga que trouxeram na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estava tudo bem. Versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus do homem um guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que os homens que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar o povo do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: Que eu fiz agora? Porventura não há razão para isto. E desviou dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Eu, servo, irei ir à peleja contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderá ir à peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Versículo 34. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feri, e livrava da sua boca. E levantando-se contra mim, levantava-lhe a mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso. Assim será com este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos, e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje do pastor que trazia a saber no surrão. E lançou a mão na funda, e se foi chegando ao filisteu. O filisteu também veio e vinha chegando a Davi, e que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou algum cão para que tu vires a mim com paus? E o filisteu o amaldiçoou Davi pelos seus deuses.
Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e à besta do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada e com lanças e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e à besta da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Versículo 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteus e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com os filisteus. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe cravou na testa, e ele caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre os filisteus e tornou a sua espada, e tirou da bainha e o matou, e lhe cortou a cabeça. E vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, e até as portas de Ecrom, e caíram feridos dos filisteus pelo caminho de Saarim, até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filisteus de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça dos filisteus e trouxeram a Jerusalém. Porém pôs as armas dele à sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse Abner, o chefe do exército: De quem é filho este mancebo? E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este mancebo. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, mancebo? E disse Davi: Filho de teu servo Jessé, o belemita. Capítulo 18. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porquanto Jonatas amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia de sobre si, e deu a Davi como também os seus vestidos, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia com prudência, e Saul o pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. E sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com adufes e com alegria, e com instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu milhares, porém Davi feriu a 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha suspeita de Davi. E aconteceu outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia e de dia. E Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: Encravei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porquanto o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si, e o pôs por chefe de 1000.
e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que era tão prudente, que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entravam diante deles. Versículo 17. Pelo que Saul disse a Davi: Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Se tão somente, filho valoroso guerreiro, as guerras do Senhor. Versículo 17. Pelo que Saul disse a Davi: Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerrei as guerras do Senhor, porquanto Saul dizia contigo: Não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a mim ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, o Melotita. Versículo 17. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bem aos seus olhos. E Saul disse: Eu lhe darei para que lhe sirva de laço, e para que. Versículo 21. E Saul disse: Eu lhe a darei para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra serás hoje o meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: Falai em secreto a Davi, dizendo: Eis que o rei está te muito afeiçoado, e todos os teus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas estas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: Foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepulsos de filisteus, para que se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos estas palavras a Davi. E este negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém, ainda os dias se não haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu com ele e com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregou na mão do rei para que fosse genro do rei. Então saiu e lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus à campanha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Capítulo 19. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te em oculto, e esconde-te, e sairei, e eu estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres, e eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver de falar, eu te anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons, porque por sua alma na sua mão e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo vistes e te alegrastes, porque pois pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: Vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como dantes.
E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram de diante deles. Porém, o espírito mau da parte do Senhor tornou sobre Saul. Então ele, assentado em sua mesa, tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música, e procurava Saul encravar a Davi na parede. Porém, ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela noite. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Versículo 12. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe a cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que viessem a Davi, dizendo: traze-mo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama a estátua, e a pele de cabra, e a sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganastes e deixastes ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, para que eu não te mate. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele a Samuel e ficaram em Naiote. E anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também profetizavam. E avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em Secó, e perguntando disse: onde estão Samuel e Davi? E disseram: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu-se os seus vestidos, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? Glória a Deus. Você quer que eu leia, André? Pode ser. Porque se deixar, eu deixo você ler tudo, porque você lê tão bem. Então eu continuo lendo. Ah, então pode ler. Tá bom. Obrigada. Imagina. Para mim, eu tenho melhor, como fala, aprendizado se eu ler. Ai, que É, maravilha. Então pode ler. obrigada. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá, e veio e disse perante Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante do Pai, que procura tirar minha vida? E ele lhe disse: tal não sejas, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma, grande nem pequena, nem primeiro, nem da parte, nem porque por meu pai me encobriria este negócio. Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse: muito bem sabe o teu pai que achei graça aos teus olhos, pelo que disse: não saibas isto, Jonatas, para que se não magoe. Na verdade, vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: o que disser a tua alma, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: eis que amanhã és lua nova, em que eu costumo assentar-me com o rei para comer. Deixa-me tu ir, porém, a esconder-me no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem.
Se disser assim, está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já inteiramente tem determinado o meu mal. Usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque fizeste a teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, em mim um crime, mata-me tu, pois que me levaria a teu pai? Então disse Jonatas: longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te descobriria eu? E disse Davi a Jonatas: quem tal me farás saber o que por acaso teu pai te respondeu asperamente? Versículo 11. Então disse Jonatas a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã, a estas horas, ou depois de amanhã, eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti, e não te o fizer saber. O Senhor faça assim com Jonatas e outro tanto, mas se aprouver meu pai fazer-te mal, também te farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu então ainda viver porventura, tu não usarás comigo de benevolência do Senhor para que não morras? Também cortará da minha casa, tampouco cortará da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava com todo o amor de sua alma. Eu disse-lhe Jonatas: amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois no teu assento se achará vazio. E ausentando-se tu 3 dias, desce apressadamente, e vai àquele lugar onde te escondestes no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquela banda, como se atirara no alvo. E eis que mandarei o moço, dizendo: anda, busca as flechas. Se eu expressadamente disser ao moço: olha que as flechas estão para cá de ti, toma-a contigo, e vendo porque há paz para ti. E não há nada, vive o Senhor. Porém, se te disser ao moço, assim, olha para as flechas que estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quando o negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondendo-se, pois, Davi no campo, e sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei no seu assento, como as outras vezes no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se. Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, naquele dia não disse nada a Saul, porquanto dizia: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, certamente não está limpo. Sucedeu também no outro dia, e no segundo dia da lua nova, que no lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje, a comer pão? E respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem sacrifício na cidade, e meu irmão mesmo me mandou ir. Se, pois, agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja os meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse: filho da tua perversa rebeldia, não sei eu que tens elogiado o filho de Jessé para a vergonha da tua e para a vergonha da nudez da tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu serás firme, nem o teu reino, pelo que envia e traze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que hás de ele morrer? Que lhe tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi.
Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai o tinha maltratado. Versículo 35. E aconteceu que pela manhã, que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço: corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que fez-a passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha tirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: não estás porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: apressa-te, avia-te, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam deste negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia, e disse-lhe: anda e leva-as à cidade. E indo-se ao moço, levantou-se Davi da banda do sul, e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, o que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha semente e a tua semente seja perpetuamente. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Então veio, capítulo 21. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens sós e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei, o qual te ordenei. Quanto aos mancebos, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, o que tens nas mãos? Dai-me 5 pães da minha mão, ou o que tens de achar? E respondeu o sacerdote a Davi e disse: não tenho pão comum à mão, porém pão sagrado se aos... Versículo 4. E respondendo o sacerdote a Davi disse: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os mancebos abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, em boa fé as mulheres se nos vetaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. Os vasos dos mancebos também eram santos, e em alguma maneira é pão comum, quanto mais o que hoje se santificará outros nos vasos. E então o sacerdote lhe deu pão. Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da preposição, que se tiraram de diante do Senhor para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, o Edomeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão a lança ou a espada alguma? Porque não trouxe na mão a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feristes no vale do Carvalho, eis que ela está aqui, e está envolta num pano de trás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porquanto nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi: não há outro semelhante. Versículo 10. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhes disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu milhares, e porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou estas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, porém que se fez contrafez diante dos olhos deles, e fez como doido entre as suas mãos, e engastava nas portas do portal, e deixava correr a saliva pela barba. E então disse Aquis aos seus criados:
Eis que bem vedes que este homem está louco, porque mo trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxeste nestes que fizeste doidice diante de mim? Há este de entrar na minha casa? Leu 22? Dá tempo? Oi, dá tempo. Capítulo 22. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntando-se a todo homem que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. E se foi Davi dali a Mispa, dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias de Davi, e esteve num lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. E ouviu Saul que já sabia. Versículo 6. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá. E tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouvi-me, peço-vos, filho de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós, terras e vinhas, e far-vos-á a todos os chefes de milhares e de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim? E ninguém há que me dê aviso de que o filho me tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há de que se doa de mim e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo, para que me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg o Edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: Ao filho de Jessé vi vir a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou com ele o Senhor, e ele lhe deu mantimento, e lhe deu também espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, o sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te-me, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então disse Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e teu filho de Jessé? Pois deste pão e espada e consultastes ao Senhor Deus, para que se levantasse contra mim a armar-me ciladas, como se vê neste dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus criados é um tão fiel como Davi, genro do rei, porquanto a sua obediência e honrado na sua casa? Comecei porventura hoje consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma ao teu servo, nem toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque morrerá certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda, que estavam com ele: Virai-vos e matai-os, os sacerdotes do Senhor, porquanto também a sua mão é com Davi. Porque souberam que fugiu e não o fizeram saber, porquanto os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para remeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te tu e arremessa-te contra os sacerdotes. Então virou Doeg o Edomeu e o arremeteu contra os sacerdotes e os matou. Naquele dia, 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos que mamam até os bois, jumentos e ovelhas, passou ao fio da espada. Porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar.
o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg o Edomeu, não deixaria de denunciar a Davi. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa do pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estarás salvos comigo. Capítulo 23. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejaram com... Oi, 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 Andréia. Vamos deixar o 23 para amanhã? Ok. É, aí a gente faz aquilo que a gente tinha combinado ontem, comentar, né? Qual foi a parte que mais tocou no nosso coração, qual foi a parte que mais chamou a atenção, aquilo que mais Deus tocou aqui, né, através da leitura, né? Que nós fizemos hoje, né? Olha, André, obrigada, hein? Glórias a Eu Deus. agradeço. Então vamos lá, pode começar, Andréia. Você leu? Qual foi a parte que mais chamou a sua atenção para a leitura de hoje? Eu amo essa passagem de Davi, né? Não tem como não, não se alegrar com o que Deus fez na vida de Davi, né? Mas, assim, por conta do povo, né? Deus permitiu que Saul fosse rei, deixou ele reinar, mas a gente sabe que o reinado dele foi muito mal, né? Porque ele não preferiu não obedecer, ele só via o lucro dele, né? Mas Deus, como é sábio, né? Já sabia de tudo isso, já tinha preparado Davi. E assim, eu acho tremendo o chamado de Davi, né? Porque ele já era desprezado, né? Estava lá cuidando das ovelhas, não fez parte da mesa quando Samuel chegou, mas Deus o trouxe para a mesa, né? Eu acho muito interessante, né? Várias vezes falou aqui nessa passagem sobre mesa, o quanto é importante sentar-se à mesa para resolver as coisas, né? Porque ele se assentou à mesa ali para resolver aquela questão. Primeiro, ninguém ia comer, ninguém ia participar do manjar, mas Deus assim fez uma grande obra e ele foi ungido rei. Mas não foi reinar, né? Ele foi ser servo do rei, né? Por quê? Porque para tudo nas nossas vidas tem um processo, né? Nós somos servos, somos chamados, temos um chamado do Senhor, mas antes de que se conclua esse chamado nas nossas vidas, tem um processo que a gente precisa ter o aprendizado, né? Eu acho isso extraordinário. Amém. Verdade, ele foi reinar, não, ele foi ungido, mas ainda não tinha um trono, né? Ele ainda não era rei, ele só foi receber a unção. É a mesma coisa a gente, quando recebe uma promessa, mas ainda só está na promessa, entende? E uma outra coisa que eu também achei interessante, quando os irmãos de Davi, quando o irmão de Davi ficou com raiva dele, sabe? Porque ele foi lá e aí ele ficou, ó, olha que o capítulo 17, no verso 28, fala assim, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio? Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha, tipo, desdenhando, entende? Tipo, desprezando ele. Sei que você é presunçoso e o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Na verdade, aqui, cada um vê no outro o que tem dentro de si, né? Então, quem estava com essa presunção, que tinha um coração mau, não era Davi, era o próprio Eliabe, né? E ele estava ali despejando isso na vida de Davi, dizendo isso para ele. E aí Davi responde, o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem conversar, né? E aí ele virou para o outro lado e continuou falando com os outros soldados, né? E aqui eu vejo que o irmão dele estava irritado com ele. Você acha que ele, por ser o irmão mais velho, não esperava que ele recebesse a unção? Ele aqui ainda não tinha absorvido o fato de Davi ter sido escolhido. Porque eu que sou bonito, eu que sou aparente, eu sou o mais velho, eu tenho tudo para ser o rei.
Porque esse menino que cuida das ovelhas que foi escolhido. Então, eu acredito que ele ainda não tinha resolvido essa questão. E aqui foi o momento que ele despejou a raiva ali em cima de Davi. Por isso que Davi falou assim: mas o que eu fiz? Eu não fiz nada. Tipo, eu não posso nem falar. Quando a pessoa não resolve as questões e tem raiva do outro, o outro falar, agir, se torna algo insuportável. Entende? Você não quer ver o outro. Quando o outro fala, aquilo te irrita. Qualquer coisa que o outro faz te irrita. Por quê? Porque você tem uma questão não resolvida. Então, eu vejo aqui a ação do irmão dele, que ainda estava com raiva dele, inveja dele, porque ele tinha sido ungido. E aí, qualquer coisa que Davi faria, iria irritar ele, porque ele tinha uma questão não resolvida ali com o irmão, né? E aí eu vejo, eu vi essa parte aí que me veio, eu falei, nossa, interessante isso daqui, né? Eu vou anotar, né? E aqui também na parte que Davi estava com as armaduras, né? Davi colocou as armaduras de Saul, ele falou assim, eu não consigo andar com isso, pois eu não estou acostumado. E aí ele tirou tudo e foi do jeito que Deus chamou ele. Aí eu fico entendendo, né? Quando Deus chama a gente para fazer algo, ele nos chama exatamente por aquilo que a gente tem, pelo que a gente faz, pelo que a gente está falando, pelo que a gente é, pelo que ele nos separou para fazer. É a mesma coisa do Senhor. Deus me chamou para falar de uma forma, né? Eu tenho essa forma de comunicação, e ali eu vejo o outro irmão, tipo o Júlio Trovão, que fala com aquela voz grossa, "Ai, e aí eu quero imitar ele. Aí eu começo a falar igual ele. Não vai dar certo, porque para ele funciona, porque foi exatamente as armaduras, vamos dizer assim, dele. A minha não é essa. Então, aqui eu vejo, quando você tenta caminhar com o que Deus não te deu, não funciona. É pesado, entende? Quando você tenta levar o ministério, não com o que Deus te deu, mas com a forma do outro, entende? O meio, o jeito de fazer, o jeito de agir do outro, se torna algo muito pesado sobre você. Porque não é a sua armadura, não foi o que Deus deu para você. Deus te deu o quê? Um cajado, Deus te deu um alforge, né? E Deus deu para ele aqui, para que ele tivesse ali o alforge, o cajado, né? As pedras. Ele era menino de campo, né? Não dá para usar as armaduras de um guerreiro, estava ali na posição de guerreiro, ele estava na posição de um menino de campo. Só que a missão era grande, era derrubar o gigante. Deus não vai fazer você precisar, você vai ter que usar a armadura de outra pessoa para cumprir o propósito que Deus te deu. Não, você vai usar as armaduras que Deus já tem te dado para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você não precisa imitar ninguém, não precisa ir nas ideias de ninguém, não precisa copiar ninguém, não precisa usar as armaduras do outro. Com o que Deus já te deu, ele vai te capacitar para que você possa chegar nos lugares. E outra coisa também que eu observei aqui é que Davi, ele era rejeitado em todas as formas. Todas as formas, todos os jeitos ele era rejeitado, desde a infância, dentro de casa ele era rejeitado. Ele era rejeitado pelo próprio pai. Porque quando o pai reúne os irmãos na mesa e não convida Davi, ele é uma forma de rejeição. É uma forma de dizer: nós não contamos com você. Você é inapropriado. A sua aparência é indesejada no meio de nós. Você não tem as características certas para ser ungido a rei, entende? Então eu já vejo uma forma de rejeição, não só da parte dos irmãos, mas da parte do próprio pai, em relação a Davi. Porque ele era ruivo, porque ele era baixinho, porque ele era isso, porque ele entende. E aí ele foi também rejeitado. E, ó, Joana, eu queria até que você comentasse isso daí também, porque faz todo sentido, né? Porque Davi, ele tinha todas as características de rejeição. Ele foi rejeitado pelo pai, ele foi rejeitado pelos irmãos, até quando ele chegou na presença de Jessé, né? Até que, né? Acredito que quando Deus falou para Jessé, né? É isso daí. Eu posso que Jessé pensa também, né? E, né? Tá, mas Deus tá falando, é bom dia. Mais ou menos isso. E quando Davi chegou na presença de Samuel,
Davi chegou na presença de Saul, Saul também rejeitou ele. Você é pequeno, você não vai conseguir, você é moço jovem, você... Tudo rejeição. Foi rejeitado pelo rei também. E quando ele chegou diante do gigante, foi rejeitado pelo gigante também. Mas ele não deixava se abater. Eu acredito que quando você é rejeitado, você não deve deixar se abater. Por quê? Porque é exatamente aquilo que Deus te deu que vai te fazer, vai fazer na sua vida a diferença. Porque era porque Davi era pequeno que ele venceu o gigante, venceu o urso. Era porque Davi, ele tinha aquelas características que ele foi escolhido entre os irmãos para cuidar das ovelhas. Entende? Era porque por tudo que Davi tinha era que ele precisava ter para cumprir o propósito de Deus na vida dele. E quando o inimigo é tão astuto que exatamente na área que Deus quer te usar, com as características que Deus já te deu, que Deus vai te exaltar, é aí que o diabo tenta te desdenhar, para que aquilo que é bênção na sua vida venha parecer que é maldição, entende? Ah, você é só um rapaz, isso daí não é legal. Ah, você é ruivo, isso daí também não é legal. Ah, para você se sentir o quê? Inadequado. Porque se a pessoa aceita a rejeição e ela se acha inadequada, ela se isola, ela se anula, ela não quer aparecer, ela acaba se isolando, entrando num casulo e ficando ali. Mas é exatamente isso. Mas Davi, oh meu filho, Davi é um exemplo para nós. Porque diante do gigante, o que que Davi fez? O gigante falando lá para ele: quem você pensa que é para vir a mim, né, com pau? O gigante, ele olhou para Davi com desprezo, e viu que era só um rapaz, era só um rapaz, tem até uma aparência, mas ele fez pouco caso de Davi. Não espere a aprovação, aceitação, não espere ser bem recebido nos lugares, não espere isso. Viva de acordo com o que Deus já te deu, com o que Deus já te fez, passar pelas experiências, porque assim como Davi matou o gigante, matou o urso e o leão e ninguém viu, Deus estava lá com ele, treinando ele. É assim que Deus nos molda, é assim que Deus nos treina. Nos nossos desertos, nos nossos campos, ninguém está vendo. Parece até que está sendo rejeitado por todo mundo, né? Mas Deus está te vendo e na rejeição dos homens, Deus te acolhe e cumpra na sua vida o propósito dele. Porque Davi aqui, ó, pode até me rejeitar, não tem problema não. Olha como Davi foi profético. Davi olhou para ele e falou assim: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou com você, com quem? Em nome do Senhor dos Exércitos. Quando você sabe o Deus que você serve, quando você conhece o poder do seu Deus, não é gigante que vai te amedrontar, não é gigante que vai te diminuir, não é a opinião do rei, pode ser quem for, não é a opinião de gente grande que vai te diminuir, tirar o teu valor e tirar aquilo que Deus colocou dentro de você. Confia no Senhor teu Deus, porque ele falou assim, ó, é em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Mas o gigante estava falando com quem? Com Davizinho, pequenininho, mas ele sabia quem ele carregava dentro de si. Ele falou assim: não é contra mim que você está desafiando, não. É contra o Deus dos exércitos, o Senhor de Israel, que você está desafiando. Ah, minha irmã. Quando você entende quem você é em Deus, não tem gigante que se levante contra você e você fica lá, ai, tem razão, estão falando de mim, ai, não, você tá falando, amiga, você não tá tocando em mim não, tá? Você tá tocando no meu Deus. Você não tá se levantando contra mim, não. Você tá se levantando contra Deus. E a Bíblia logo diz, ai daquele que mexe com os meus pequeninos. Ai daquele que toca nas meninas dos meus olhos. Hã? E ali Davi profetizou no gigante, falou o quê?
Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu cortarei a tua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele não teve medo, ele enfrentou, ele profetizou, e aquilo que ele falou diante do gigante aconteceu. O que nós estamos falando diante dos gigantes que estão se levantando, querendo tirar o nosso valor? O que nós estamos falando? Que nós possamos olhar e reconhecer quem nós somos em Deus e não nos abater. Não nos abater pelas afrontas do gigante, do rei, de familiar, dos irmãos, do pai, de ninguém. Porque Deus é que está conosco. O Senhor dos Exércitos que nos chamou é o mesmo que nos capacitará. Com aquilo que temos, venceremos os gigantes que o inimigo colocar nos nossos caminhos, que deu para Deus colocar nos nossos caminhos. Nós venceremos em Deus, em nome de Jesus. Eita glória! Vamos acabar esse clube, porque hoje está virando pregação. Ô, glória! Né, Joe? Joe, fala aí, Joe. Olha, meu Deus, já são 9h07. Meninas, é muito bom. Tá, Glória. Eu gostei de tudo que você falou, faz muito sentido. Deus, ele é perfeito no que ele faz, ele não erra. E ele colocou em Davi, não ajuste o padrão do mundo. Todo mundo que olhasse para Davi, de repente, ia falar, não, ele não está de acordo com o nosso padrão. Mas ele estava dentro do centro da vontade do Senhor. Tanto que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, né? Então, ele via a verdade. E Deus não muda, né? Uma das coisas que me chamou a atenção também nessa leitura, dentro de tudo que vocês falaram aqui, que foi muito importante, é que Deus rejeitou Saul. E Deus rejeitou Saul porque Deus falou A e Saul fez B. A desobediência de Saul fez ele ser rejeitado e depois nada do que ele fez foi suficiente para que o Senhor voltasse atrás. Não sei se ele procurou com sinceridade, porque o Senhor olha a verdade do coração. Por mais que você erre, mas se você se arrepende e deixa aquele que confessa e deixa alcançar misericórdia. E não foi o caso de Saul. A gente viu que ele era tribulado, a gente viu que ele tinha perseguição espiritual na vida dele, uma perturbação. Então, eu acredito que hoje, se a gente conhece os caminhos de Deus e por opção decide fazer a nossa vontade, não a do Pai, ele continua o mesmo. Cuidado para não ser rejeitado por Deus, porque quando isso acontece, aí sim também a legalidade do inimigo para agir naquela vida, naquela mente, naquele coração, perturbar aquela pessoa. Então, isso é muito sério. Aconteceu no passado, pode vir a acontecer de novo. Por isso que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Que possamos obedecer tudo que o Senhor tem falado para que façamos, e façamos isso com alegria e, acima de tudo, também com amor, tá? Porque sem amor de nada vale. É isso. Verdade, Eu verdade. gostei. Ai, gente, Deus é bom, né? Vamos tirar nossa fotinho? Ixi, alguém saiu. Nem vi quem foi, acho que A não sei. missionária Gilda. Ai, deve ter caído, né? Que lá fica caindo às vezes. Gente, olha que transbordar, gente, que Deus nos deu nessa manhã, né? Que transbordar. Olha, que eu já li a história de Davi várias vezes. Quando eu falo de rejeição, geralmente a gente pensa em José, que foi rejeitado, né, na história de José. Mas eu nunca tinha tido essa revelação da parte de Deus de Davi, né? Que a gente olha Davi sempre como um guerreiro, homem segundo o coração de Deus, não sei o quê. Mas ele foi extremamente rejeitado. Eu vou fazer uma mensagem sobre isso. Não, vou fazer uma mensagem sobre isso. Glória! Apesar de ser rejeitado, é aquilo que você falou, a confiança dele era muito alta em Deus. A gente vê que o salmista,
É um dos salmos mais lindos da Bíblia, de poema, de declaração de amor ao Senhor. Então, apesar da rejeição, ele tinha uma alta confiança no Deus Todo-Poderoso e também era sincero, verdadeiro, honesto. Tanto que quando as pessoas amavam, tinha uma integridade com Davi muito alta, muito forte, uma fidelidade muito alta, a ponto de entregarem as suas vidas. Ele tinha uma liderança forte. Então, apesar de rejeitado, ele não se prendia a isso, sabe? Aquelas pessoas que foi rejeitado muitas vezes, a mulher dele, o rei, os irmãos, a família, todo É mundo. verdade, até esqueci da mulher. Até a mulher Até dele olhou e falou: até o rei, que rei é esse? Nada fazia ele sair do propósito dele, nada. E ele era muito ousado, muito valente, muito valente. Então, Uau. isso era muito bom. Bora lá. Ai, glória a Deus. Daí vamos tirar nossa Posso falar uma fotinha para coisinha? você. Oi, pode falar. Falar igual a irmã Joana falou, né? Ele era tão autoconfiante, né? Que ele se fingiu de louco e não quis nem saber o que iam pensar dele. Verdade. Ficou até babando lá. Tudo Ai, glória a Deus. estratégia. Mas muito bom, muito bom. Verdade, verdade. Vai, pega as suas Bíblias, ô Glória. Olha, a gente já vai ungir a oradora oficial, viu? A Andréa, a leitura oficial, a gente vai botar sempre a Andréa. Leitura Ó, oficial. todo clube Deus manda uma, né? Era a Ruth na leitura passada. É A verdade. Ruth que leu quase a Bíblia inteira. E dessa vez a gente vai ungir a Andréa. Eita, Glória. Verdade, né? A gente quer parabenizar a irmã Andreia, né? Ela lê muitíssimo É, bem, muito glória boa a mesmo. Deus, Deus abençoe. É muito bom. É uma benção. Vai, vamos tirar a fotinha. 1, 2, 3 e já. Aê! Eu tô do celular, meninas, hoje. Deixa eu ver como ficou. Aí, deu certo. Eu vou colocar no grupo. Eu tava sem celular, gente. Eu tenho testemunho para contar. Eu sei que a gente já tá atrasado, já tá fora do horário, mas deixa eu contar meu testemunho rapidinho. Eu estava sem o celular, eu estava com o celular bem velhinho aqui, que ele funcionava quando ele, quando ele queria. E eu mandei meu celular para o conserto e eles cobraram do meu marido R$ 1.500. Só que o defeito era da própria fábrica, sabe? Era um defeito deles mesmo. E aí a gente mandou mensagem, falou, não, mas é um defeito de vocês. Eu falei, gente, eu paguei quase R$ 4.000 nesse celular. Não, você tem que arrumar, porque o defeito não é meu, eu cuidei muito bem do celular. Eu sei que eles arrumaram meu celular e não me cobraram um centavo. Arrumaram meu celular. Não só arrumaram, trocaram a bateria, que ele não tinha necessidade, era só o display. Mas eles trocaram os displays que estavam estragados e ainda me deram uma bateria nova. E ainda mandou para minha casa. Mandaram, Olha, via Sedex para minha casa e eu não paguei nada. Louvado seja Deus. é assim que ele faz. Eu e Bonema. Foi Deus purinho. Eu falei, Jesus, obrigada, porque Deus sabe o quanto que eu uso esse celular para fazer as Glória a coisas, para editar. Deus! Para tudo eu uso o celular. Eu falei, Deus, eu tô precisando tanto do meu celular, mas Deus é maravilhoso, né? Eu só tenho que agradecer, meninas, como Deus é bom, né? E eu nem coloquei a leitura de ontem, nada. Sem o celular fica muito difícil para mim. Mas hoje eu vou colocar tudo em dia e glória a Deus por isso, né? Adeus. Um beijo, meninas. Até amanhã. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos fazendo o encerramento da nossa leitura desta semana. Que Deus abençoe a vida das irmãs. Orem por mim, irmã. Sou muito carente de oração, muito carente nas suas orações. Me apresente em nome de Jesus. Domingo eu tenho 3 pregações. Domingo de manhã, domingo à tarde e domingo à noite. Ou seja, eu vou ministrar em 3 lugares. Eu falei, Jesus, eu só tenho que me dar muita graça, porque Jesus. às vezes Fala das armaduras de Davi, o vencimento dele a respeito dos inimigos, porque se ele não tivesse revestido das armaduras, ele não ia vencer, não. verdade, verdade, verdade. Tem que E as estar armaduras, restituída com aquilo que Deus lhe deu,
com a palavra da semana toda que você mastigou aí, pregou para a gente, né? Eu recebi a minha parte, porque Deus conhece o meu coração e sabe as minhas estruturas. Só Ele mesmo que sabe o que eu estou passando, tá? Amém. Diante das afrontas de Satanás. Mas Ele disse que era para eu me revestir nesta manhã de toda a armadura de Deus, para que eu possa enfrentar os dias maus. Então, eu recebi a minha parte. Essa é essa Amém. vitória diante de Deus. Amém, glória a Deus. Eu fico feliz porque o Senhor vai dando um transbordar assim, né? A Andrea vai lendo e eu vou falando, meu Deus, olha aqui. Aí eu vou gritando, meu Deus vai dando a revelação da palavra, assim. É. É maravilhoso, né? Glória a Deus. E eu nem ia ler Obrigada, hoje, hein? Eu meninas. não ia participar hoje. Olha aí, Glória tá a Deus. vendo? Eu não ia, porque eu vou viajar daqui a pouco. Eu até peço que os irmãos orem por mim. Porque eu estou aqui em São Paulo, na casa das minhas filhas, né? E eu vou precisar voltar para minha casa, fazer uma obra lá e voltar para cá de novo. E então eu não ia ler, porque eu não ia participar, só ia deixar aqui ouvindo para me correr com as coisas para fazer. Mas a minha filha conseguiu levantar cedo porque ela saiu para trabalhar, né? E eu nem vi quando que ela saiu, se ela deixou a chave, nem vi. Mas eu só vou dando glória a Deus, porque foi extraordinário essa manhã. Foi uma bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Tudo Então é vamos orar. determinado por Deus nas nossas vidas. Eu só Verdade. tinha certeza que a sua vitória do celular, o Senhor não ia deixar impune, porque a gente está Amém. lutando contra a astúcia cilada de Satanás. E Não é hoje o computador não contra quis a ligar. carne nem o sangue. É contra os nossos inimigos da nossa alma. É ele que faz essas coisas. E hoje o computador não quis funcionar, o João não queria entrar. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Comecei a orar por essas tecnologias, porque às vezes o inimigo quer usar da própria tecnologia para nos atrapalhar, né? Falei, pode sair em nome de Jesus. Eu falei, eu vou fazer no celular. E eu já descobri que dá para gravar no celular, que eu não sabia. Descobri hoje. As coisas acontecem, né? Eu falei, agora que eu sei que dá para gravar no celular, se acontecer alguma coisa que eu tiver que viajar, eu já levo o celular e dá para gravar no próprio celular. Eu não sabia, agora eu sei que dá. Glória a Deus, né? Então vamos orar, meninas, e agradecer a Deus por esse momento. Hoje nós passamos bem aí do horário, mas foi por uma boa causa. Eu creio que Deus ele recebeu o nosso propósito em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar nesse momento. Joana, pode orar por nós? Aproveita e apresenta a Andréa, que vai viajar, a missionária Gilda também, né? E vamos orar. Jo, pode orar? Vamos orar. Glória a Deus. Pai querido e amado, nós estamos na tua presença essa manhã para te adorar, engrandecer teu nome, bendizer ao Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, Senhor, e vai continuar nos sustentando. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus, eu te peço pela vida da tua filha Andréia. Senhor, o Senhor conhece o seu caminhar, deitar e levantar. Continua, Senhor, também sustentando a vida da missionária Gilda. Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus que vai entrar, Senhor, em cada situação e dar vitória, Senhor, como o Senhor foi ali com Davi, fazendo ele mais que vitorioso. As tuas servas terão um dia de vitória na tua presença e elas se levantarão pela força do Senhor para vencer. Em nome de Jesus, diga a cada uma das tuas servas aqui dessa leitura, que teu Espírito Santo possa nos ensinar a tua palavra, que teu Espírito Santo possa nos dar entendimento, clareza para viver como Davi, dentro do teu propósito, Senhor. Nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, da nossa casa, da nossa família. Continua conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, te agradeço. Amém. Amém, glória a Deus. Fica na paz, meninas. Um beijo, Deus abençoe. Amém. Paz do Senhor. Deus abençoe.